Epístola de Judas, no único capítulo que temos. Hoje vai ser bem legal, como sempre. Então vai ter bastante coisas curiosas que eu vou falar hoje, para encher linguiça. Pelo menos eu acho interessante. Se vocês não acham, problema de vocês. Vamos lá. Começando toda a epístola, nós vamos tratar hoje, ok? Como hoje é meu último culto, só em agosto eu volto a pregar, então prestem bem atenção, em nome de Jesus. Vamos orar primeiramente. Senhor, eu te agradeço por essa carta de Judas, te louvo pelas palavras contidas nela. Queremos mesmo abrir nosso coração nessa noite, Senhor, nossa mente, nosso espírito, Senhor. Quer mesmo se colocar debaixo da iluminação do Teu Espírito nessa noite, Senhor. Que os ensinos dessa carta possam falar mesmo no nosso coração, como tem falado com a Tua igreja nestes 21 séculos de história, Senhor. Em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, ministra mais uma vez em nossos corações. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá, vou lendo versículo por versículo e vamos comentando. Deixem aberto então suas Bíblias na Epístola de Judas. Esse Judas que nós estamos lendo aqui não é Judas Iscariotes, o cara lá, o traíra, tá? Não é o Judas que vendeu Jesus pelas 30 moedas. Esse Judas aqui é irmão de Jesus Cristo, certo? Quando se fala de irmão de Jesus Cristo, dentro do catolicismo existe uma defesa de que Maria não teve outro filho além de Jesus, e de certa forma isso está correto. Por quê? Isso se apoia na literatura apócrifa, que são os livros que não entraram no cânon bíblico, ao qual a gente tem, mas outros livros apócrifos vão explicar quem são esses irmãos de Jesus que a Bíblia fala. O que se sabe é que José foi casado antes de casar com Maria, e ele se tornou viúvo, e ele era bem mais velho do que Maria. E desse primeiro casamento, José tinha pelo menos 4 ou 5 filhos, ok? Me parece que eram 3 homens e 2 mulheres, se eu não me engano, 5 filhos. Por isso que você vê a Bíblia falando desses filhos, outros filhos que Jesus também, outros irmãos que Jesus tinha, e outros filhos que Maria, de certa forma, cuidava. Mas nenhum deles era um filho legítimo de Maria. Todos eram filhos do primeiro casamento de José. E quando José assume Maria, Maria tinha aproximadamente 17 anos, e José já era bem velhinho já. Tinha uns 42 anos, tipo eu assim. Então, José era bem mais velho que ela e já tinha 5 filhos, ok? Então isso explica algumas coisas. Então, de certa forma, Maria realmente, segundo esses relatos, até onde isso é real mesmo ou não, não sabemos, ok? Mas segundo esses relatos extra-bíblicos, eles explicam então que esses irmãos não eram filhos de Maria, ok? Vinham de certa forma da paternidade de José. Mas como Jesus também não era filho legítimo de José, porque Jesus era filho diretamente de Deus, concebido pelo Espírito Santo, então não tinha uma ligação consanguínea, ok? Mas então explicando que esse Judas era filho de José, porém não era filho de Maria, mas era, portanto, irmão de Jesus. E era irmão também de Tiago. Então ele vai falar assim, ó: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Aleluia! Então a carta já começa pegando pesado. Já começa derrubando alguns paradigmas que nós temos hoje no meio evangélico por aí. De uma fé superficial, de uma doutrina superficial. A primeira coisa que ele fala aqui é chamados. Chamados. Ok? Deus chamou a cada um de vocês. Nós estávamos tratando no fórum sobre predestinação isso, que Paulo ele fala, usando lá Isaías, que Deus se revelou a um povo que não procurava por ele e não estava interessado nele. E as escrituras lá em Isaías vai falar isso, que Deus que procurou, Deus se revelou para quem não queria. Então Deus chamou.
Você não queria saber de Deus, mas Deus te chamou. Primeira questão é essa. Se sinta um privilegiado se você é um conhecedor do Evangelho, porque Deus te chamou. Você não estava interessado nele, mas ele foi lá atrás de mim e de você e chamou para a sua glória. Aleluia! Amém? Amém? Aleluia! Porque se não fosse esse amor dele por mim e por você, nós estávamos lascados. Porque nós não estávamos interessados nele. Eu não estava interessado nele até os meus 18 anos. Estava interessado apenas em amigos, em mulherada, em, sei lá, rock and roll, essas coisas. Graças a Deus não me enfiei em drogas, em tóxico nenhum. Senão, sabe Deus, você estaria aqui hoje. A segunda coisa que ele fala é amados por Deus. É porque Deus te amou, que ele foi lá e te chamou. Amados por Deus. Então não há dúvida de que aquele que é chamado é porque Deus amou. Amém? Então depois que a gente está na fé, a gente sente esse chamado de Deus e algumas vezes a gente começa a entrar em crise, achar que Deus não nos ama mais. Mas o simples fato de ter te chamado, Judas chega e completa isso dizendo: você é amado do Pai. Amado do Pai. E isso nunca pode ser colocado em dúvida em nome de Jesus. Amém? Jamais deve ser colocado em dúvida que Deus ama aqueles que Ele chamou. Se Deus ama o resto do universo, eu não sei. Mas aqueles que Ele chamou, Ele ama. Ama. E a outra coisa que Ele fala aqui, ó, guardados por Deus. Amém? No Brasil a gente vê que os caras entram até dentro da cadeia. Lá na cadeia, lá e faz uma arruaça. Aqui não. O texto está dizendo que é guardado por Deus. E uma vez que é guardado por Deus, ninguém toca. Amém? Ou vocês acham que toca? Que espécie de Deus é esse que guarda, mas não guarda direitinho? Que o diabo pode chegar e te roubar das mãos dele? Não. Judas está dizendo que não. Todos vocês são guardados por Deus. Oh, que bênção isso, gente. Não é maravilhoso você ter uma fé assim? Saber que você é guardado por Deus? Eu tinha um presbítero na minha igreja que ele dizia que você não podia nem orar com a voz alta. Você não podia nem orar em palavras. Você tinha que orar somente em pensamento. Porque se você orava em palavras, orasse em palavras, o diabo vinha e roubava a tua oração. Assim. O diabo ficava tipo assim, ó. A hora que saía da boca, ele filava, né? Primeirinho, sei lá como é que fazia. Não podia nem orar, tinha que orar em pensamento só. Em pensamento. Se orasse com palavras, o diabo roubava a tua oração. Da onde ele tirou isso? Não sei. Mas é a mesma coisa de muitas coisas que a gente vê por aí. De onde os caras tiraram isso? Não sei. Mas está lá. Se tornou tradição no meio evangélico. Está ali. O tempo todo você vê as pessoas falando. De onde que elas tiraram? Não sei. Não tenho a mínima noção. E eu chegava no seminário, eu lembro no primeiro ano, eu chegava cheio de coisas falando assim, e os professores começaram a questionar aquelas coisas que eu falava assim: mas Pipe, onde você leu isso na Bíblia? Eu falava: mas está escrito lá? Não está? Claro que está. Uma vez eu vi a irmã Gretchen defendendo numa... A irmã Gretchen é para rir, tá, gente? A irmã Gretchen, a irmã Gretchen num debate, ela falando isso, que na Bíblia diz assim: vinde do jeito que você está, e eu vou mudar a sua vida. Até um pastor falou na hora, falou assim: não, irmão, isso não existe na Bíblia. Claro que tem. Na minha Bíblia tem. Não, irmão, não tem isso na Bíblia. O que tem na Bíblia: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas a Bíblia nunca diz para você: vem do jeito que você está, que eu vou mudar a sua vida. Não é isso. Não é isso que o texto diz. Está vendo? Estão querendo até a Bíblia mudar. Na minha Bíblia eu tenho certeza que está. Não está. Não está. Não existe isso na Bíblia. Você quer ver um outro texto que não existe na Bíblia? Não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade de Deus. Já ouviram esse texto? Não existe na Bíblia, pode procurar. Uma vez eu fiquei indignado porque eu não sei procurar esse texto, não achava. Eu falei: mas cadê esse texto que não está acontecendo? O que está acontecendo? Fui lá, tinha um site lá. Textos bíblicos que não estão na Bíblia. E aí, esse era um. E quantas vezes eu preguei e falei assim: porque a Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore. Ô, herege, né? Ainda bem que a Santa Inquisição acabou faz tempo, mas não tem esse negócio na Bíblia.
Então, amém? O ensino bíblico é esse. Primeira coisa, que você foi chamado, você não queria saber de Deus, mas Deus te chamou. A segunda coisa, que Ele te amou. Então, nesse caminho entre o teu chamado e Ele amar você, não tem como haver dúvida disso. Que se você é conhecedor do Evangelho, nasceu de novo da água do Espírito, é porque Deus amou você. Ai, Pipa, eu não sinto que Deus me ama tanto. Meu irmão, se você é regenerado, nascido de novo, Ele te ama e ponto final. Isso é fato bíblico, é revelação para mim e para a tua vida. Qualquer conversa que seja contrária a isso, não é revelada nas Escrituras. Vem do Satanás, mas não vem das Escrituras. A terceira coisa é que eu e você somos guardados por Deus. Por que que eu não morri? Não sei. Por que que eu em muitas das minhas voltas na vida não morri? Não sei. Deus me guardou. Ou Deus me guardou, ou foi puramente sorte na minha vida. Por que não guardou outros? Não sei. Só sei que a mim Ele guardou. E vai guardar para sempre. Amém? E você também. Versículo 2. Misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Multiplicados. A misericórdia, a paz e o amor. Amém? Mais uma ênfase das Escrituras para mim e para a tua vida por meio de Judas. Misericórdia multiplicada. Misericórdia multiplicada. Todos os dias, quando eu abro meus olhos, a primeira coisa eu falo: obrigado, Jesus, porque nessa manhã as tuas misericórdias se renovaram na minha vida. Zerou tudo. Tudo zeradinho. De novo. De novo. Paz, amor. Versículo 3, ele fala assim: amados, embora estivesse muito ansioso para lhe escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé, uma vez mais por todas, confiadas aos santos. A quem a fé é confiada? A quem? Aos santos. Aos santos. Amém? Quem são os santos? Eu e você. Amém? Alguém aqui não é santo? Eu vejo uma certa dúvida na cara de vocês, não sei porquê. Estão devendo tanto assim? Fé é confiada aos santos. A fé é confiada aos santos. Amém? Os santos têm essa fé que é confiada da parte de Deus. Amém? Então Deus te confiou a fé, porque você é santo para Ele. Aleluia. A fé não é para todos. A fé é somente para os santos. Para aqueles que Deus chamou, para aqueles que Ele amou e para aqueles que Ele tem guardado. No versículo 4 diz assim: pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Transformar a graça em libertinagem é negar Jesus Cristo. Amém? Amém? Transformar a graça em libertinagem é negar o senhorio de Cristo na sua vida. Quando eu fiquei mais ou menos um ano falando aqui todo domingo a respeito da graça, teve um monte de gente que começou a criar umas doutrinas meio esquisitas aí no nosso meio. Teve uns caras que falavam assim que quando ele fumava maconha, aquilo aproximava ele mais de Deus. Entendeu? Então, isso é transformar libertinagem, transformar a graça em libertinagem. Amém? Isso é transformar a graça em libertinagem. A graça não é isso. A graça não nos dá algum tipo de aval para o pecado. A graça nos chama para uma vida de santificação, em libertinagem. E outra coisa que ele fala aqui, que eu acho tremendo e poderoso, é que ele chama Jesus de soberano e Senhor. Soberano. Não é tremendo isso? Estava conversando com uma pessoa hoje, que conhece uma pessoa que é espírita, e essa pessoa estava falando isso, que Jesus, dentro do espiritismo, é o espírito mais evoluído. Mas
apesar de ser uma verdade, que Jesus é o espírito mais evoluído, óbvio que ele não é o mais evoluído. Porque evoluído significa que ele teve uma evolução para chegar aonde ele está. Jesus Cristo nunca teve um espírito evoluído. Jesus Cristo é o Espírito Santo, soberano sobre todas as coisas. Ele nunca teve um momento na existência dele em que ele foi menor do que ele é hoje. Jesus sempre foi esse Deus soberano sobre todas as coisas. Então esse termo, o espírito mais evoluído, é um termo errôneo. Porque a palavra evoluído eu entendo como alguém que evoluiu. E Jesus nunca evoluiu. Ele era Deus desde ontem, desde hoje e para todo sempre. E Judas está chamando Jesus de soberano, dizendo, ele é soberano. O que é soberano? Soberano significa que tudo acontece segundo a vontade dele. Tudo. Ele é soberano sobre todas as coisas. Satanás, quando vai agir na vida de alguém, tem que chegar a Jesus, posso? Me permite? Tem jeito? Aí ele fala, pode, não pode. Ele é soberano. Quando alguém morre, ele fala assim, agora é hora de morrer. Não, agora não morre. Vai viver mais um pouquinho. Ele é soberano sobre todas as coisas. Versículo 5. Então vocês embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. Então a destruição virá sobre os que não creem. Isso é fato. A destruição virá sobre todos aqueles que não creem em Cristo Jesus. Amém? A destruição virá. A gente tem uma tendência hoje, e tem alguns teólogos que me irritam muito hoje nesse país, porque os caras vivem em cima do muro. Hoje se está criando nesse país 2 tipos de evangelho. Um evangelho é esse evangelho que vende o reino de Deus por dinheiro, e o outro evangelho é o evangelho em cima do muro. É o evangelho que não quer se comprometer com absolutos. É o evangelho que quer de alguma forma negociar o amor de Deus. É esse evangelho que apresenta esse tipo de oportunidade. Vem para Jesus do jeito que você está e deixe Jesus mudar a sua vida. Esse é o evangelho em cima do muro. É o evangelho que não quer comprometer as pessoas, dizendo para elas, você precisa mudar de vida. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Porque esse é o evangelho que nós anunciamos. Quando me foi apresentado o evangelho, não chegou para mim assim, Pipe, você é um desgraçado. Você é um pecador, você é um cara que briga todo dia na rua, você não respeita teu pai e tua mãe, você é um cara sacana, jaguara, vem do jeitinho que você está e deixa Jesus transformar a sua vida. Não. Pipe, se você continuar com essa vida que você tem levado, você vai morrer e vai para o inferno. Você precisa mudar a sua vida. Você precisa crer em Cristo e se arrepender dos seus pecados. Aí, filho, o Pipe aqui caiu de joelho no chão, em choro, pranto, arrependimento, por todas as coisas ruins que eu tinha feito na minha vida. E aquilo mudou a minha vida. Agora não, o cara vem do jeito que está, né? Não muda a vida, não muda o caráter. Lógico, está certo, não tem que mudar mesmo. Foi proposto isso para ele? Não foi proposto isso? Não está certo? Está certo. Está certo ele. Mudar para quê? Não falou que era Jesus que ia mudar? Então Jesus que se vira e mudar a vida do cara. Não precisa se arrepender de nada, vem do jeito que está. Então existem 2 tipos de evangelho. E tem alguns caras aí que me irritam muito, porque os caras não se comprometem com absolutos. Os caras lá me odeiam lá no Facebook, me excluem do Facebook, têm raiva de mim, porque eu não negocio. Não tem conversa. Para mim isso e acabou. Não tem nada a ver com legalismo, mas tem a ver com evangelho barato. Também não é evangelho que se vende, mas não é evangelho negociável. É o evangelho e ponto final. Me contento com ele e com mais nada. Amém? Então eu não creio de pessoas que não creem em Cristo serão salvos. Eu creio que quem não crê em Cristo está ferrado mesmo, acabou. Mas Pipe, o cara é tão bom na outra religião, lá o cara faz tão bom, não me interessa. Eu estou crendo nas Escrituras, que aqueles que não creem que Jesus Cristo é o Senhor, esses morrerão e serão condenados. Versículo 6. E aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada,
eles os têm guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Então, sessão cultura agora. Bem, vamos fazer uma pausa aí entre uma coisa e outra. Quem assistiu o filme Noé? O novo. Que pergunta, Ana. Dois? Quem assistiu o filme Noé? Levanta a mão. Nossa, ninguém mais assistiu. Oi? Mas todo mundo não foi assistir porque os outros falaram que é ruim. Nossa, bom, tá, bom, eu vou fingir que vocês assistiram então, né? Lembra aquela parte do filme, né? Então, eu ouvi falar tão mal desse filme. Que realmente você realmente perde a vontade de assistir, né? Eu concordo com vocês isso. Mas um amigo meu assistiu o filme e veio comentar a respeito do filme. E ele começou a falar algumas coisas do filme. Eu falei assim, peraí, isso aparece no filme? Eu falei, aparece. O que mais? Isso aqui. Isso aqui também aparece no filme? Aparece. Cara, mas isso daí não é a Bíblia. Sabe o que é isso daí? O livro de Enoque. Não é a Bíblia. Isso é o livro de Enoque. Porque se você for fazer um filme baseado em Gênesis, vai ter 10 minutos de filme. É 10 minutos de filme. Agora, se você ler o livro de Enoque, que é um livro apócrifo do Antigo Testamento, ele começou a me falar de algumas coisas, de alguns nomes, dos anjos que aparecem, mas isso daí é o livro de Enoque. O livro de Enoque fala... Ele pegou o livro lá em casa, era o Luke, essa pessoa, o Luke pegou um livro de Enoque lá em casa e leu, e falou assim, cara, é exatamente isso. Então, o filme Noé é baseado no livro de Enoque, não necessariamente na Bíblia, porque a Bíblia, a informação que a Bíblia tem a respeito do dilúvio é muito curta, pequena, é pouca. Já o livro de Enoque traz uma informação muito maior. Entendeu? Então, por exemplo, algumas observações interessantes aqui que eu extraí do livro de Enoque e que também já estão na Bíblia. Né? Por exemplo, Enoque, que foi arrebatado, ele tinha 65 anos quando gerou Matusalém. Matusalém foi o homem que mais viveu sobre a face da terra e ele era filho de Enoque. Enoque tinha 252 anos quando nasceu seu neto Lameque, que era o pai de Noé. Ok? Vai guardando aí, você que é bom de guardar nomes. Enoque deveria ter 434 anos quando nasceu seu bisneto Noé. Porém, olha só, o cara já estava vivo ainda, com 450 anos, e estava vendo o seu bisneto nascer. Porém, como Enoque foi arrebatado aos 365 anos de idade, já havia se passado 69 anos desde que o Senhor o tomou para si. Então, quando Noé nasceu, Enoque já tinha sido arrebatado alguns anos antes. Matusalém tinha 187 anos quando gerou Lameque, que era o pai de Noé. Matusalém tinha 369 anos quando nasceu o seu neto Noé. Quando o dilúvio veio sobre a terra, Matusalém tinha 969 anos de idade. Portanto, Matusalém morreu no dilúvio. Eu não sabia disso. Morreu afogado, velho. Significa que o filho da mãe ia viver mais uns 2.000 anos, cara. E no livro, nos filmes de Noé, parece que aparece isso, né? Aparece Matusalém vivo no filme, quem assistiu? É isso, né? Matusalém aparece vivo no filme. E essa é uma informação que você precisa fazer alguns cálculos para você chegar a ela. Então, Matusalém estava vivo no dia do dilúvio. Coitadinho do velho, imagina tentando nadar lá, cara, morreu afogado. Deus falou assim, esse daqui só morre afogado, não tem outro jeito. Esse aqui tem tanto anticorpos que não tem bicho que mata esse cara. Então, teve que matar afogado o velho. Então, Lameque tinha 182 anos quando gerou Noé. Quando o dilúvio veio sobre a terra, havia se passado 5 anos que Lameque já havia morrido. Então, Lameque, que era o pai de Noé, ele morreu 5 anos antes de vir o dilúvio. Então, provavelmente, Matusalém enterrou o seu próprio filho. Ok? 5 anos antes da sua própria morte,
Antes de morrer afogado, velho. Ok? Então, assim, no livro de Enoque também falam a respeito desses 20 príncipes que se rebelaram contra Deus. E por isso lá tem a história do Gênesis, lá quando fala que os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens e estes geraram os Néfilins, que eram os gigantes daquela época. Ele fala alguns nomes de anjos que estão ali. Azazel, por exemplo, né? Azazel era aparece Azazel no filme? Parece que aparece, né? Azazel lá. Aí viu como viu? É bom você ler e ficar aí, os caras tudo revoltados, porque os caras deturparam a Bíblia. Lógico que não foi baseado na Bíblia, foi baseado em Enoque. Não tem por que não ser mesmo. Fala sobre 4 arcanjos que Deus envia para lutar contra esses 20 anjos. Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel. Olha só, os 4 arcanjos que Deus levanta. O anjo que vai lá falar com Noé, que a Bíblia fala que Deus aparece para Noé, Deus envia um anjo. E esse anjo que aparece para Noé se chama Uriel. Uriel, o nome desse anjo. Aí ele fala também sobre algumas classes de anjos que não aparecem na Bíblia. Alguns aparecem, outros não. Eles aparecem para arcanjos, querubins, serafins. Esses aparecem na Bíblia. Agora tem uma 4ª casta de anjos que eu nunca tinha ouvido falar. Orfanins. São órfãos. Muito bom. Anjos órfãos. A mãe, anjo, abandonou o coitadinho. Aí no livro de Enoque também fala o nome do anjo que se apresenta lá no Éden para tentar Eva. Não é Lúcifer. Já falei que está errado quando você fala que o nome do diabo é Lúcifer. Já falei, é o Ozzy. Não é Lúcifer. Por quê? Porque Lúcifer é um nome latim. E a Bíblia não foi escrita em latim. E ele fala que o nome desse anjo era Gadriel. Nome bonito, né? Gadriel. Bonitinho, né? Gadriel, o nome desse anjo que aparece. Oi? Põe o nome do filho de Gadriel. Melhor que Lúcifer, né? Gadriel foi o anjo que seduziu Eva no Éden. Tudo isso está no livro de Enoque. Ok? Mas por que eu estou falando do livro de Enoque? O que tem a ver isso com a pregação? Porque Judas, quando ele cita essa questão acerca dos anjos que foram presos, Judas está citando o livro de Enoque. Porque em nenhuma outra parte das Escrituras você vai encontrar isso que Judas está dizendo aqui, acerca dessa profecia que Enoque dá. Essa profecia se encontra no livro de Enoque. Então você vai lá na internet, lá você vai lá, livro de Enoque, ponto. Você vai encontrar para fazer download, você leia ele. Leia para vias de informação. Você não vai morrer porque vai ler ele. Ok? Não é para você jogar a tua Bíblia fora e agora trazer o livro de Enoque para a igreja. Não é isso. Ok? É para vias de informação, para que você tenha um pouco mais de informação a respeito disso. Então, quando eu li o livro de Enoque, ele me trouxe muita luz, assim, até mesmo sobre esse texto. Porque lá, então, mostra quando esses 4 arcanjos vão e eles prendem esses anjos sobre correntes. Porque, veja só, a Bíblia fala o quê? Que o diabo está ao nosso derredor. Certo? Significa o quê? Que ele está solto. Daí aqui você vem para Judas, fala que eles estão presos. Ué, está preso ou está solto? Está preso ou está solto? Aí você vai lá para Enoque e você entende, então, que houve uma casta de anjos. Esses 20 príncipes que se rebelaram contra Deus foram aprisionados e estão presos e somente serão soltos no dia do juízo final. Não serão soltos antes disso. Aí você, então tem sentido. Então esse cara que está ao nosso redor, esse aí é o Gadriel. Não é Lucifer, é Gadriel. Tá bom? Se um dia se manifestar um demônio, você sai, Gadriel, em nome de Jesus. Se não for ele, se for um outro, aí você tá. Tem uns caras que dão nome de favela, né? Pombagira, Exu Caveira, Tranca-Rua. Isso aí é nome de favela. Okay? O nome mais chico é Gadriel. Mais chico não, mais chique, quer dizer. Mais chico. Chico ficou esquisito. Vamos lá, saindo da seção heresia, entrando novamente no texto. Amém? Então essa caça de anjos está presa. Deus trouxe condenação sobre eles. Trouxe condenação sobre o povo de Israel por não crer. Trouxe condenação sobre esses anjos
pelo que eles fizeram, não ocuparam, saíram da ocupação em que estavam, do seu principado, do seu governo, e se misturaram com a raça humana, e aí Deus trouxe juízo sobre eles. Versículo 7, de modo semelhante a este, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Amém? O que é interessante no texto, é que o texto destaca um pecado em específico aqui. Qual que era? Imoralidade sexual, porneia. Era o pecado que dominava Sodoma e Gomorra. O mundo aí fora hoje é dominado por essa questão. Você não pode mais assistir televisão, mal pode usar uma internet, você não tem mais o que fazer. Onde você vai, tudo é apelo ao sexo. Apelação ao sexo. Segundo pesquisas, a sexualidade dentro da igreja, a imoralidade sexual dentro da igreja não está em nada diferente daquilo que está lá fora. Para a nossa triste realidade. Para a nossa triste realidade. Infelizmente, hoje, nós estamos cercados e manter uma mente sã, consagrada a Deus, fugindo, se mantendo santo, longe da imoralidade sexual, é uma tarefa para cada um de nós estarmos lutando todos os dias. Na minha reunião na quarta-feira, com alguns homens que eu tenho, que eu me reúno toda quarta-feira, eu falei bem isso para eles assim, para mim todos os dias é uma luta contra mim mesmo. E em especial contra esse apelo sexual que tem aí fora. Todos os dias. É uma luta para isso. É outdoor para cá, é revista para cá, é internet para lá, é televisão para lá, é gente na rua, que, misericórdia, entendeu? Para todos os lados é esse apelo. E você tem que manter a sua mente em Cristo. Por isso que antes de todas as coisas, a melhor coisa no amanhecer do dia é você acordar na presença de Deus. E realmente colocar a sua mente cativa ao Espírito e falar, Espírito Santo, é impossível que eu possa viver a vida cristã, Senhor. O apóstolo Paulo fala que, portanto, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Senhor Jesus, venha viver em mim, porque somente por meio do Senhor a vida cristã é uma possibilidade na minha vida. Se o Senhor não viver em mim, Senhor, eu não sei viver uma vida de santificação. Essa tem que ser a minha e a tua oração todos os dias antes de sair de casa. Porque daí sim, a minha mente está cativa ao Espírito, Jesus vive em mim, e aí se torna mais fácil a luta. Agora, quando eu saio de casa, dependendo unicamente da minha força, da minha vontade, e aí entra naquilo que Paulo fala. O querer fazer o bem, esse eu quero, mas o efetuar eu não consigo. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Porque está baseado na minha força. Aí não tenho o que fazer. Versículos 8 a 15, diz assim, da mesma forma esses sonhadores contaminam seus próprios corpos, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusações injuriosas contra ele. Mas disse, o Senhor o repreenda. Todavia esses tais difamam tudo que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando o lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem águas, impelidas pelo vento, árvores de outono, sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos. Estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Enoque, o 7º a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com as milhares de seus santos
e para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Daí, quando entra nessa questão que Rob Bell defende, e outros universalistas defendem, de que não existe o inferno, de que todos serão salvos, e que de alguma forma então a predestinação se estende para todos os seres humanos, porque se todos foram predestinados à salvação, significa que todos serão salvos de alguma forma, e entra nesse universalismo então que, pronto, o inferno não existe, o amor triunfará. Rob Bell lança um livro chamado Love Wins, o amor vencerá. E ele defende isso, de que no final de tudo ninguém vai para o inferno, no final de tudo o amor de Deus é tão grande que todos serão salvos. Ninguém vai para o inferno. Okay? Aí entra nesses textos aqui, a gente fica meio que, tá, mas o que faz com isso aqui? Então isso aqui foi uma pegadinha do Faustão, do malandro. É só um miguezinho para manter você em santidade, mas no fundo, isso aqui não é verdadeiro. Isso aqui não é verdade. Deus não vai julgar os ímpios. Você não é ímpio, você é santo. Amém? Se você é ímpio, alguma coisa está errada. Aqueles que passaram pela regeneração em Cristo Jesus, para Deus são santos. Ímpios são todos aqueles que não estão em Cristo Jesus, ou renunciaram à salvação em Cristo Jesus. Mas aqui o Judas ele cita pelo menos dois personagens. O primeiro personagem que ele cita é Caim. Eu acho interessante que Caim, quando você lê a curta história de Caim, a curta história de Caim se resume numa única coisa. Alguém que estava disposto a oferecer algum tipo de sacrifício a Deus, sem que isso precedesse de uma vida de mudança, de transformação, uma vida de caráter. Então ele chega para oferecer o sacrifício, Deus fala para ele assim, olha, Deus não recebe o sacrifício dele, e Deus fala para ele o seguinte, olha, se você mudar a tua atitude, quem sabe? Não é isso que o texto fala lá em Gênesis? Gênesis fala assim, ó. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Olha que interessante. O Senhor agradou com agrado Abel e sua oferta. Deus primeiro recebe Abel e depois recebe a oferta. Não é interessante isso o texto? O texto não fala assim, que o Senhor agradou a oferta de Abel. O texto fala que Deus recebeu primeiro Abel, e então recebeu a oferta que Abel tinha dado para Deus. Mas olha que o texto continua dizendo assim, mas não aceitou Caim e sua oferta. Deus rejeita Caim, e rejeita a oferta que esse tinha oferecido. Por isso Caim se enfureceu, e o seu rosto se transformou. E o Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Então tem muita gente dentro da igreja que acha isso. Acha que o sacrifício Deus obrigatoriamente deve receber sem ser transformado, sem ser uma consequência de um caráter transformado pela presença de Deus na sua vida. Deus primeiro recebe a mim quando eu chego aqui na frente e ofereço o meu sacrifício a Ele. Primeiro sou eu. Ele olha para mim, esse sim é alguém aprovado. Que eu posso receber o louvor e a adoração, a oferta, o meu dízimo, a minha oferta, o ministério dele, a tarefa dele que eu lhe confiei. Aí sim, porque ele vive uma vida de santificação. Então Deus primeiro recebe a mim, para depois receber qualquer outra coisa que eu ofereço para ele como oferta de sacrifício. Amém? Então, Judas ele trata isso, ele fala assim, olha, tem muita gente que pensa que é Caim, quer negociar com Deus, não tem a vida transformada, e Deus então rejeita a pessoa, e posteriormente também vai rejeitar o sacrifício. Aí ele fala sobre Balaão, que era aquele que buscava manipular a Deus para fins lucrativos. Aí quando eu olho para a vida de Balaão, eu vejo isso acontecendo o tempo todo por aí, né? Porque Balaão, o que acontecia?
O rei chegou lá, queria que ele amaldiçoasse de todo jeito Israel, e chega para Balaão e fala assim, olha, Balaão, se você amaldiçoar o povo, eu vou te dar uma oferta legal. Aí ele cogita isso. Ele não cogita isso? Muitas vezes a gente não cogita isso, quando o diabo vem e te oferece um emprego que você tem que mentir, você tem que roubar, você tem que fazer alguma coisa. Não é? Tem que ser mentiroso, tem que passar a mão, tem que ser desonesto. Vai lá. É um pecadinho. Pense. É um pecadinho. É coisa pequena. Ele fala sobre isso. Judas fala, olha, esse foi o pecado de Balaão. Que Balaão pensava que podia negociar com Deus. E ele vai até Deus 3 vezes e tenta negociar. E Deus fala assim, cara, você não vai amaldiçoar esse povo, porque esse povo é abençoado por mim. Mas Deus, vai rolar uma bufunfa, vai rolar um dinheirinho. Não, você não vai amaldiçoar esse povo. 3 vezes essa mula vai tentar com Deus. Vai tentar Deus. Não é? Você já percebeu que muitas vezes a gente comete pecados e a gente vai para a Bíblia procurar uma justificativa para aquele pecado? Eu já vi gente fazendo isso. Gente tentando encontrar na Bíblia argumentos para pecar. Para de alguma forma pecar. Para viver uma vida de pecado. E daí vem pecar com base bíblica. Ué, não tem aquele pastor lá, pastor adúltero com base bíblica? Já viram esse vídeo? Vão lá no YouTube e colocam assim, pastor adúltero com base bíblica. Vai lá ver o cara. Vai lá ver. Depois vocês conversam. O cara vai lá, lê o texto errado. Esquece do acento. O texto diz assim, pega a mulher do seu amigo e adúltera, diz o texto. E ele lê assim, vai, pega a mulher do seu amigo e adultera. A moral da história é que o cara vai lá, pega a mulher do amigo dele e toma café com ela. E aí com o consentimento do marido, que também acreditou naquela palavra que estava ali. Entendeu? Então, assim, por mais que eu creia realmente que tem pessoas que possam ser pastores e cuidar de pessoas, gente, eu já vi tanta coisa burra, coisa estúpida sendo dita por pastores nesse mundo, que eu acho que é obrigatório que todo pastor tem que ter um seminário teológico. No mínimo tem que ter um seminário teológico. Ele tem que conhecer as Escrituras. Porque eu já vi pastor que, sinceramente, o cara não sabe nem escrever. E aí não é que o cara é mau, o cara é ruim, o cara não tem capacidade de cuidar de pessoas, mas um problema é que essa pessoa tem um pezinho muito grande em falar coisas que não são verdadeiras. Porque se o cara não sabe nem ler a Bíblia, como é que esse cara pode ensinar? Se o cara, ao invés de ler adúltero, ele lê adultera, olha o perigo que nós estamos tendo na nossa vida. Não é verdade? É ou não é? Ou não? Vamos, cada um vai lá e fala o que quer, não precisa estudar a Bíblia, vamos falar Ejodô, né? Não precisa dizer tudo direitinho, tem que falar tudo errado. Uma amiga minha dizia assim, quando eu falava de teologia na igreja, ela falava assim, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu falava, o que isso quer dizer, irmã? Teologia é coisa do Satanás. Eu falava assim, isso é tanta verdade, tanta mentira que você está falando, que se você entendesse de teologia, você não estaria falando essa besteira, porque o que você está falando é do Satanás. Porque o contexto em que diz que a letra mata e o Espírito vivifica, está dizendo a respeito da lei. Que a lei judaica mata, mas o Espírito Santo vivifica. Está dizendo sobre isso. Isso não tem nada a ver com você ir para o seminário teológico estudar teologia, irmã. Portanto, quem está sendo boca do Satanás é você. Não fala isso. Entendeu? Não fala isso. Se você estudasse teologia que você diz que é do Satanás, você não estaria falando coisas pelo Satanás. Mas alguém já ouviu isso na vida? Que se você fizer teologia, você fica louco. Você fica louco. Eu fiquei louco mesmo, mas porque muitas das coisas que eu aprendi, colocaram tudo aquilo que eu acreditava à prova. Eu tive que realmente quebrar a cabeça, estudar, confrontar, em nome de Jesus. Tinha aulas lá no seminário teológico que o professor saía me odiando, literalmente. Sabe? Ele falou assim, eu odeio esse piá. Esse piá é uma unha encravada na minha vida. Porque eu colocava à prova tudo que ele falava lá, eu falava assim, onde é que diz isso?
Diz lá, aonde que diz isso? Me mostra onde diz isso. Aí ele trazia um ensino e disse, isso não é bíblico. Isso não está nas escrituras. Cala a boca, presbiteriano, filho de uma mamãe. Cala a boca. Teve um professor que me mandou calar a boca. Pipe, agora eu te mando como autoridade, que você cala a boca. Para. Te repreendo em nome de Jesus. Eu fiquei quieto. Ô piamala, chato. Imagine eu numa aula, gente. Eu era o capeta na aula. Mas amém. Não é assim. Aqui não, filho. Aqui as coisas, para entrar aqui tem que me convencer de verdade. De verdade. Eu creio num cristianismo, gente. Eu sou tão convicto da fé cristã, olha, que para o cara me transformar do contrário disso, tem que ser muito bom. Porque aquilo que eu creio hoje, para mim, é tão fundamentado por causa dessa questão de colocar tudo à prova. E aí que está a questão. Que você tem que ser essa pessoa. Coloque tudo à prova. Quando eu falo as coisas aqui, eu sempre digo uma coisa. Agora você vai chegar em casa, vai pegar a sua Bíblia, vai colocar à prova aquilo que eu disse. Por si mesmo. Amém? Aí sim, nós temos uma igreja pensante, fundamentada mesmo nas Escrituras, porque foi convencida pelo Espírito Santo e não pelo Pipe. Essas pessoas, versículo 16, vivem se queixando e são descontentes com a sua sorte, seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si mesmo, de si, e adulam os outros por interesse. Então ele fala de 5 classes aqui de pessoas que vivem se queixando. Conhece gente assim que vive se queixando? Já provou do amor de Deus, já provou da paz, já provou da salvação, já tem uma convicção, uma caminhada, mas vive se queixando. Olha o que ele está denunciando aqui. Segunda coisa, vivem descontentes. Nunca estão contentes com nada. Nunca está bom. Deus, se o Senhor me der um carro, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Deus dá um carro para o cara. Deus, se você me dá 2 carros, eu vou ser mais contente ainda. É que nem propaganda de sabão em pó. Todo mês sai uma propaganda que fala assim, deixe sua roupa branquinha, agora vai ser branquinha de verdade. Filha de uma égua, o anterior não deixava branquinho também? O anterior falava a mesma coisa, agora veio uma nova. Agora é de verdade. Ah, era de mentira, filho da mãe. Então é mais ou menos isso. É como se a gente passasse o Miguel em Deus. Deus, se o Senhor fizer isso, aí Deus faz. Tá bom. Nunca tá bom. Vivem descontentes. A terceira coisa que ele fala aqui é hedonistas. Pessoas que só pensam em si mesmo. Deus existe para elas e não o contrário. Quarta coisa, cheias de si mesmo. São cheias de si mesmo. Quinta coisa, as piores ainda, manipuladores. Eu tinha uma amiga que ela era uma benção. Manipuladora por excelência. Nossa, gente, sério mesmo, quando você ia confrontar ela começava a chorar, ela fazia uma cena tão real, que você se sentia culpado. Ela pecava e você era culpado porque ela pecava. Porque o choro dela era tão artístico. Manipuladora. Manipulava. Tinha uma outra que também caía possessa. Aí os pastores lá, sai. Como é que é o nome do Gadriel? Sai, Gadriel, em nome de Jesus. E o Gadriel não saía. Sai dela. E não saía, não saía. Essa menina está de conversa. Beleza, né? Outra vez na igreja, pã, caía possessa. Aí presbítero, pastores, diáconos, até os diáconos também lá, tentava expulsar em nada. Essa menina está de conversa. Aí um dia eu estava sozinho lá na igreja presbiteriana, sentado assim, ela veio, pã, caiu no chão assim. Eu lá. E ela lá. 5 minutos no sol lá desse Foz do Iguaçu, 45 graus, fritando no sol, eu lá. Daqui a pouco ela levantou. E veio assim, na minha vida. Pipe. Falei, pois não. Você é cristão? Falei, sou. Não é? Sou.
Não é. Sou. Não é. Por que eu não sou? Você acha que eu estava fingindo, né? Eu falei, não, eu não acho, irmã. Eu tenho certeza absoluta. Nunca mais aquele demônio se manifestou na vida daquela menina. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. E eu falei para Deus, Deus, a próxima vez, além de eu ficar, não vou ficar parado, só vou lá pisar no dedão, assim, levanta daí. Então, é isso. Então, manipuladores. Vamos lá, gente, preciso terminar isso aqui. Versículo 17 e 19. Todavia, amados, lembrem-se de que foi predito pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Eu acho tremendo isso. E aí eu penso que tem muita coisa, gente, que a gente pode experimentar, e inclusive lá no fórum sobre predestinação, a gente tratou sobre Hebreus 6, que falam sobre aqueles que provaram, que estavam no nosso meio, que viram coisas, que fizeram milagres, tal. Esses caíram, é impossível renová-los para arrependimento. Eu acho que tem gente no nosso meio, que está aqui hoje, talvez, ou virá, ou esteve, graças a Deus já foi tarde, que tem a ver com isso. Não tem o Espírito, porque olha as questões que estão ligadas aqui. Seguem seus próprios desejos ímpios, causam divisões, seguem a tendência da sua própria alma. Para mim, alguém que abandona a fé, apostada na fé, nega Cristo como Senhor na sua vida, é alguém que não tem o Espírito. Nunca teve, nunca provou de verdade do Espírito Santo na sua vida. Sempre foi egoísta. Talvez tenha experimentado no sentido, olha, a fé que legal, agora sim, esse negócio vai me beneficiar. Talvez pensou por si mesmo, que era para mim mesmo. Tem gente que acha que fé é isso. A fé só serve enquanto for benéfica. A partir do momento que ela tem que pagar um preço para estar na fé, ela começa a sofrer perseguição. Teve gente que me procura assim, Pipe do céu, antes de eu ser crente, minha vida era uma maravilha. Virei crente, minha vida virou uma praga. Meu patrão me odeia, todo mundo me odeia. Quando eu falei que eu virei crente, parecia que eu tinha tomado lepra, sei lá, alguma coisa. Tomado lepra, fica esquisito. Tomado assim, ó, com açúcar. Nunca tomaram lepra? Uma hora você precisa experimentar. Lepra é um novo suco que tem no mercado aí. É legal quando a gente usa uns verbos que tem tudo a ver com a palavra, né? E conjuga de um jeito bem certinho. Está ali, então segue a tendência da própria alma, está ali no meio. E eu já vi muita gente assim. Aí quando a fé começa a ser provada, Paulo lhe fala isso, que a fé é provada. E aquele que realmente crê, permanece crendo. Aquele que não, acontece como aconteceu com Israel. Estava no deserto. Primeira prova, os que não creem, blam. Aí Josué permanece. Josué foi o único da sua geração que entrou na terra prometida. Todos os outros morreram no deserto e não entraram. Deus falou assim, vocês não vão entrar. Vocês não vão entrar. Estavam lá. Viam o milagre de Deus todos os dias. Viam a manifestação do poder de Deus todos os dias. E morreram no deserto porque não creram. Porque não creram. Josué permaneceu crendo e entrou na terra da promessa. Continuando, versículos 20 a 23. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros salvem-nos, arrebatando-os do fogo. A outros ainda, mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Vamos lá, rapidamente. Primeira coisa, edifiquem-se na fé. Segunda coisa, orem no Espírito. Terceira coisa, mantenham-se no amor de Deus. Amém? Repita comigo. Mantenha-se no amor de Deus. Amém? Jamais questione em sua vida que Deus o ama. Se você é alguém que crê, Deus
te ama e te deu a graça de crer. A outra coisa é a misericórdia dele que nos conduz à vida eterna, o texto está falando. A outra coisa que ele fala aqui é: tenham compaixão dos que duvidam. Aí ele coloca duas coisas aqui. Primeira coisa, arrebatando-os do fogo. Todos nós estávamos nisso, gente. Todos nós estávamos assim, ó, indo em direção ao réu, lá, indo para o inferninho, querendo o inferninho. Eu quero, é isso que eu quero. Eu quero um mundo sem Deus, um mundo cheio de sacanagem, um mundo que eu possa fazer o que eu quiser, sem Deus mandar em mim, um mundo onde não tenha luz, não tenha dogmas, não tenha regras. Eu quero esse mundo, eu quero o réu. Eu quero sentar no colo do capeta. É lá que eu quero ir. Todos nós estávamos indo para lá. Aí Deus vem e se coloca assim no caminho, assim, me tira de lá. Eu falei, não, você não vai para lá. Agora a gente está indo para um outro caminho que a gente não queria, não estava interessado, não queria saber. E agora sim. É um mundo onde tem Deus, tem luz, não tem sacanagem. Só existe graça, amor. É isso aí. Eu não queria, mas Ele me amou a esse ponto. E agora está me conduzindo para lá. E a segunda coisa que ele fala é: mostrem misericórdia odiando os pecados. Amém? Então nós temos que mostrar misericórdia para as pessoas, mas não significa que nós temos que amar o pecado. Amém? Eu tenho que ter misericórdia. Mas aqui Paulo fala que nós temos que odiar até a roupa. Olha só. Imagine, chega aquele pecador lá, o cara quer dar um abraço. Não. Não me abraça não, porque a tua roupa está podre. Judas está falando isso. Eu falei Paulo, né? Não, Judas. Mas eu acho que foi Paulo que escreveu isso aqui. Judas falando isso. Não toque nem na roupa dele. Puritano, né? Bem puritano aqui o negócio. Para fechar, gente. Versículos 24 e 25. Que para mim fecha com chave de ouro essa epístola maravilhosa. Ele fala assim: aquele que é poderoso para impedi-los de cair. Aleluia. Amém. Eu quero que você aplaude o Senhor Jesus bem forte agora. Amém. Olha isso. Aquele que é poderoso para impedi-lo de cair. Amém. Deus é poderoso para impedi-lo de cair. É mais uma ênfase para mim de que salvação não se perde. De que gente regenerada pelo Espírito jamais deixe de ser desgenerada pelo Espírito. De que aquele que tem o nome escrito no livro da vida jamais o terá apagado de lá. Porque aquele que é poderoso para guardar a mim e a você de cair, vai nos manter nela até o fim. Amém? Aleluia! Aleluia! Aí sim eu ando na fé, assim, pode vir, Satanás. Aqui é o seguinte: aquele que habita em mim vai me impedir de cair. Tropeçar, a gente dá uns tropecinhos de vez em quando, assim, né? Dá umas tropeçadinhas, dá uma sambadinha, né? Mas ele vai lá e não me deixa cair. Olha aqui o que eu continuo o texto dizendo assim: e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula. Aleluia! Como sem mácula, Senhor? Eu sou pecador, eu faço coisas erradas todos os dias, a minha mente peca todos os dias. Mas é mediante o sangue de Jesus Cristo. Todos os dias eu sou apresentado diante do Rei da Glória sem mácula, porque o sangue de Jesus Cristo é totalmente suficiente para me purificar de todo o pecado. Aleluia. Amém? Aleluia. Aleluia. Ele é poderoso para apresentá-los diante da sua glória sem mácula. Sem mácula. Ele, além de me impedir de cair, de me sustentar, me segurar na sua mão, ele ainda me apresenta na sua glória sem mácula, santo, perfeito. Porque não peco? Não, porque aquele que é perfeito já fez o sacrifício perfeito por mim e me tornou perfeito nele. Amém? Vocês são perfeitos nele. Sem ele, a gente é tudo uma porcaria.
Não presta para nada, nem para ferro velho não presta. Não pode nem reaproveitar as peças. Tudo podre. O pastor Edson Barbosa, uma vez, ele foi num leprosário, daí ele chegou lá, assim, aquele monte de leproso ali, naquele cheiro agradável, de carne podre ali, tal. Ele ali começou a observar aqueles leprosos, ele dá uma palavra, ele começou a olhar assim, e na hora o Espírito Santo começou a ministrar no coração dele, ele falou assim, está vendo como é aqui? Aqui todo mundo é podre. Ninguém aqui olha para o outro e diz assim, você não tem orelha, você não tem orelha. Aí o que não tem orelha fala assim, e você que não tem o nariz? Daí o que não tem nariz e o que não tem orelha olha para o outro, você não tem o dedinho do pé. E o que não tem o dedinho do pé fala assim, você não tem o pé. Assim. Por isso que Paulo, lá em Romanos, no capítulo 1, ele fala assim, portanto, homem, você é indesculpável quando julga. Paulo fala isso. Ninguém pode julgar a ninguém. Porque se não fosse a graça, todos nós estaríamos condenados, cheirando suco de lepra. Ele também fala que isso acontece com grande alegria. E uma coisa tremenda que ele fala assim, sem mácula e com grande alegria, ele fala assim, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Então, quando você sair dessa porta, desse portão lá na frente, carregue com você isso. Que aquele que habita em você te sustenta e jamais vai deixar você cair. E te apresenta todos os dias, sem mácula, diante da glória. Feche seus olhos. Pai, eu quero te agradecer por essa iluminação nessa noite, Senhor. Te louvar, Deus, porque a Tua palavra nos adverte, Senhor, a estar atentos, Senhor, àqueles que falam em Teu nome, Senhor. Que a igreja mais do que nunca precisa levar a sério, Senhor, o ensino que tem sido disseminado, Deus, pelos cantos desse país e pelo mundo, Senhor. A Tua palavra fala que muitos falsos profetas se levantariam, Senhor, nos últimos tempos. E é mediante a Tua palavra que a gente julga, Senhor, aquilo que é verdadeiro daquilo que é falso, Senhor. O Teu Evangelho é verdadeiro e a Tua palavra está ali, Senhor, para ser a nossa orientação, para nos ensinar, para nos mostrar que nós devemos estar atentos, Senhor, àquilo que é dito e ensinado em Teu nome. Todos nós, Senhor, devemos estar atentos a isso. Eu quero Te louvar, Senhor Jesus, porque é o fogo que mostra, que demonstra realmente aqueles que creem, Senhor. Aqueles que realmente são chamados, aqueles que realmente são regenerados pelo Teu Espírito, aqueles que de fato têm o Teu Espírito habitando neles, Pai. E esses que têm o Teu Espírito habitando neles, a Tua palavra fala que esses o Senhor não permite que caia. A Tua palavra fala que esses são sem mácula. Esses são apresentados diante da Tua glória sem mácula, Senhor. Nós somos esse povo, Senhor. Essa geração que pode caminhar, Senhor, na Tua direção, no Teu cuidado, na Tua proteção. E isso é maravilhoso, Senhor. Porque por mais que o Senhor permita que a nossa fé seja provada pelo fogo, Senhor, isso nos fortalece. Isso não nos destrói. Isso nos purifica. Isso nos torna ainda mais fortes, isso nos torna ainda mais convictos, isso nos torna ainda mais maduros, Senhor, na fé. Por isso eu Te louvo, Senhor. Te louvo, Jesus, por cada provação que o Senhor permite na nossa vida como Pai que Tu és. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. E nós Te amamos, Senhor. Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro, Senhor. Glorificado seja o Teu santo nome, Jesus, nessa noite. Amém. Deus os abençoe. Pega o seu irmão que está ao seu lado aí, dá um abraço no seu irmão.